amigos, internautas e especialmente amigos nossos de coração do Grupo Espírita Redenção. Aqui vamos hoje tentar, junto com Jesus, Cristo, nosso Mestre, nosso guia e modelo, falar sobre um tema que é muito importante para esses dias. Eu sou Jorge Eustáquio, da Sociedade Espírita Ana Viana, aqui de São Gonçalo. E vamos, nesse momento, fazer o nosso trabalho de espalhar Jesus nos corações de tantas pessoas que hoje precisam de consolo, da mesma forma que nós. O tema que nós vamos abordar é a paciência e o perdão. Nesse momento de grandes aflições, é importante termos em nós a busca da paciência, para que um dia a gente, tendo ela dentro de nós, possamos ter facilidade de perdoar. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de um Espírito Amigo, de Harvard, em 1862, eu escolhi um trecho que diz assim: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa, e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Lembrando também que nesse mesmo trecho diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. É importante que a gente tenha em nossa mente que o sofrimento aqui no nosso planeta Terra, ele ainda é necessário, porque é a única forma que a gente tem de trabalhar as nossas imperfeições. É a forma que a gente tem de mergulhar dentro de nós e buscarmos essa ajuda que está presente em com toda energia no planeta, pois nós somos participantes dessa natureza maravilhosa que Deus nos deu. Essa natureza que às vezes não compreendemos como integrante dela, mas que está dentro de nós, que está à nossa disposição como participantes ativos na administração dessa natureza terrestre. Ora, se nós temos Jesus como nosso guia, protetor,
e o modelo que precisamos seguir, nós temos que confirmar dentro de nós essa semelhança, essa similitude com essa natureza. Só que a nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Então, assim, atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembrando sempre que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, não adianta a gente entrar em conflito externo com atitudes negativas em relação ao nosso próximo, se nós não conseguirmos apaziguar dentro de nós esse movimento de impaciência, que ele realmente desequilibra os processos internos da natureza, nos faz ficar doentes, nos faz ficar espiritualmente depressivos, trazendo para o nosso corpo físico, de repente, sistemas doentios que estão no passado, porque nós temos passados, mas que não precisavam brotar nesse exato momento. Porque quanto mais nós fizermos o caminho do bem, mais nós vamos ter chance de diluir dentro de nós os erros anteriores. Como diz no próprio Evangelho, as causas anteriores da aflição. E diminuir sensivelmente o crescimento das causas atuais da aflição. Não devemos construir mais problemas. Então, essa impaciência que gera conflitos internos e externos nos deixa desequilibrados, quando na verdade nesse processo já existe a semente da solução. Porque é verdade que quando nós praticamos um ato errado, que chamamos de mal, e daí vem o efeito, dentro desse efeito já existe a solução. Daí a gente ter certeza de que o bem não precisa e não vai e nunca fez combate ao mal, porque o mal é um sistema criado por opção humana no livre-arbítrio. O bem ele espera que dentro do próprio erro que foi buscado por nós achemos a saída. Daí ver que há males que vêm para bem, não é assim que a gente muitas vezes fala? Então, o ser humano é a própria natureza adquirindo consciência de si mesmo. Possui capacidade de entender racionalmente esse grandioso espetáculo da evolução. E ele deveria ser o primeiro a perceber que sua perfeita estrutura orgânica resulta da paciente realização da natureza. Veja bem, a própria natureza ensina como deve ser paciente. O processo que o globo passou até chegar hoje, desde o momento que Jesus, com a permissão de Deus, esteve aqui com os espíritos superiores similares a ele, trabalhando no processo da feitura do planeta, houve uma paciência impressionante. As eras geológicas, todas têm um período imenso. A criação de cada ser, desde os vegetais, os animais. Houve testes para ver o que era melhor, qual tipo de animais, qual tipo de vegetação. Tudo envolvendo uma calma, uma transparência, uma paciência, até chegar ao primeiro ser, o homem, que iria gerenciar. E desde lá deu a chance de simples e ignorante voltar aqui várias vezes até encontrar o livre-arbítrio, porque nós não encontramos o livre-arbítrio na primeira encarnação. Dependendo de cada um, demorou centenas de anos, milhares, cada um fez sua trajetória e ganhou essa compensação que é o livre-arbítrio.
mas tudo pacientemente. Então nós precisamos aprender com a natureza a habilidade de equilibrar e realizar as tarefas numa quietude silenciosa, pois a afobação não leva ninguém a nada, a não ser destruir em minutos aquilo que levou para construir durante tanto tempo. Agora, não vamos pensar que a paciência ela é passiva. Ela não significa passividade, ociosidade, paralisação. Não, ela se movimenta em direção à grandeza. Ela tem um potencial que deve ser desenvolvido com serenidade, com persistência, com constância. Permite a nós que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações, de situações, de vínculos e atividades que envolvem nosso dia a dia. Então, ela nos dá a chance de rever o tempo todo os nossos planos, abdicar de relações. Isso é amplo, que está dentro da própria seio familiar, que nós somos seres sociais, que nos relacionamos, mas tem momentos dessas relações que são conflitantes, problemáticas, que já vêm desde o acesso anterior no mundo espiritual e das outras passagens que tivemos aqui, já que nós somos um condomínio. Cada ser humano da Terra é um condomínio espiritual, ou seja, ele tem várias janelinhas de encarnações, onde ele foi menino, onde ele foi menina, onde ele teve abastança social, financeira, onde não teve, onde teve apenas poder ou não teve poder. Então, são relações que a gente tem que, às vezes, deixar de lado e recomeçar. E esse recomeçar é o tempo todo. Entendeu? Entenderam? Então, assim, a gente cria vínculos com uma série de coisas. E muitas vezes esses vínculos nos traz a impaciência. Então a gente tem que perceber essas atividades que envolvem o nosso dia a dia, que são corriqueiras, que são obrigatórias, que a gente já faz sem pensar, para a gente não esquecer que elas, mesmo necessárias, devem ser aperfeiçoadas. Então os espíritos superiores possuem a paciência necessária de revelar certos ensinamentos em ocasiões corretas, oportunas. Vejam bem, os espíritos superiores, eles não chegam a qualquer hora e dizem assim: ó, daqui a 30 dias vai acontecer isso. Primeiro que eles nem trabalham com a situação de X dias, X anos. Ele deixa entender, pela intuição, que as mudanças necessárias vão acontecer, mas com a paciência. Daí percebemos até nas revelações como foram feitas, antes da primeira revelação, todo o trabalho de Jesus com os precursores, enviando os mensageiros para cada ponto da terra, não esqueceu de nenhum lugar, nenhuma etnia, nenhum grupo social. Todos receberam a mensagem, cada um no seu dialeto, na sua língua, nos seus costumes, mas a base é a mesma. O Deus é o mesmo, que a lei divina é única para todo o universo, para todos os universos. Então, foram pacientes, estão sendo até hoje. Nós falamos assim: amanhã, de repente, daqui a X anos vai chegar a Terra, o planeta de regeneração. Gente, vamos pensar. Esse chegar pode ser daqui a 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil anos, que para nós é muito distante, mas para o mundo espiritual é muito perto. Então, temos que ter um pouco de raciocínio lógico, não é? Que é para esse despertar da religiosidade, que traz a paz do espírito, seja colocado no nosso dia a dia, para que a gente tenha essa paciência como um estado de alma, que a criatura
não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades. Sabe por quê? Porque libertou-se do desassossego, da agitação do ego que está tão presente. A questão 801 diz assim: por que os Espíritos não ensinaram a todos, em todos os tempos, o que ensina hoje? Aí vem a resposta assim: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje. Então, que coisa maravilhosa quando a gente vê isso. Essa citação de a criança e o adulto. Todas as vezes que temos a fase infantil, nós temos a certeza do amor que Jesus, através que vem de Deus, nos ensina. Nós não vamos ter num recém-nascido a mesma informação, passando para esse recém-nascido, a mesma informação que já temos para uma criança de pré-adolescente, para um adolescente, para um adulto. Cada etapa deve ser respeitada. A mesma coisa são os ensinamentos. Para que eu ensine alguém, eu tenho que olhar para ele onde ele se encontra no patamar da idade, da evolução. É como se a gente fosse falar para uma criança, um adulto conversando com uma criança, o ideal é que ele coloque no mesmo patamar, senta no chão para conversar com essa criança. Ou então coloca ela em cima da cadeira para que ela fique da sua altura, que é para ela ver que existe uma troca de informações. Já o adulto não precisa isso quando se trata de outro adulto. Mesma coisa o adolescente, que é o momento que a liberdade parece ser maior, propositalmente dada pelo mundo espiritual, para que ele coloque em prática tudo que aprendeu pacientemente, ensinado pelos pais. Daí nós vamos lá, perdão. Perdão das ofensas, perdão de uma forma geral. Então diz assim, em Mensagem de Luz, de Joana de Ângeles, nós temos que, sim, deves perdoar. Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa, quase dilacerando a tua paz. Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente, e se o fez com essa intenção, perdoa ainda. Perdoa-o com maior dose de compaixão e amor. E ela diz assim, ele deve estar enfermo. Credor, portanto, da misericórdia do perdão. Ante tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade se apresenta em face múltipla, e uma delas é a impiedade, outro sarcasmo, podendo revertir-se de aspecto muito diverso. Essa é a mensagem do livro Mensagem de Luz, e olha que como isso traz uma facilidade para a gente pensar na paciência. Se eu olho aquele que é meu próximo, o próximo é aquele que primeiro pede socorro, não é só o próximo familiar, nem o próximo da amizade, é o que primeiro pede socorro, que está à nossa frente, desejando uma ajuda. Se eu olho pacientemente para ele como um doente, já que eu também tenho minhas doenças, eu vou ter certeza de que essa misericórdia que Deus tem por mim, que Jesus tem por mim, eu também devo ter por ele. Porque, na verdade, quando ele me agride, quando ele me ofende, ele pode estar pedindo socorro. E por mais que na hora a gente tente não compreender, até porque nesse momento ele pode estar se colocando como uma pessoa impiedosa, sarcástica, irônica, a gente pode tratar isso como um problema de insanidade. Mesmo que ele se volte contra nós de uma forma, negativa,
Mas se nós olharmos com carinho e exercitar essa paciência que foi citada antes, semelhante à natureza, nós vamos ter condições de perdoar. Lembrando, gente, como diz no Consolador, que perdoar não é esquecer, não. É uma coisa diferente. Uma coisa tem nada a ver com outra, são coisas diferentes. Até porque nós não somos alienados. A gente tem um cérebro que registra tudo, cérebro espiritual, nosso inconsciente espiritual. Inconsciente esse que tem um inconsciente puro, é onde está a centelha divina, onde está a centelha do Cristo, onde tudo é muito puro, está em todas as pessoas. Mas aí se desdobra em outros inconscientes. O inconsciente do passado, já que temos passado. O inconsciente atual, que é esse que nós estamos vivenciando agora. Então, muitas coisas são colocadas nesses patamares do passado e às vezes o perdão é dificultado. Mas o exercício deve ser feito. O exercício de tentar esquecer temporariamente nessa atual. Porque o esquecimento no passado ainda é problemático, principalmente se veio lá de trás. Normalmente vem de lá. Então, nós temos no nosso cérebro uma memória que registra todos os fatos. Por isso que quando a gente perdoa, não tem que necessariamente esquecer do agravo sofrido. O que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, a raiva, o ressentimento que o fato gerou. Porque senão o perdão vai ser superficial ou ilusório. É aquele que eu perdoo, mas não quero que você venha no meu lar, ou que passe na mesma calçada. Então, esse tipo de esquecimento é incrivelmente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão. Porque a energia gerada a cada instante que se revive o fato infeliz aumenta a ferida que se formou e numa verdadeira roda viva acumula novo e desnecessário sofrimento. Então a gente tem que ter isso bem equilibrado, que é para a gente não pensar que perdoei, tirei uma carga das minhas costas. Ótimo, se for verdadeiro, se for amorosamente, com caridade, como diz os espíritos superiores e Senhor Jesus. Mas, se isso for superficial, não atinge aquele e a gente fica com a mágoa, repisando. E aí temos que, muitas vezes, recorrer não só ao plano espiritual, mas ao plano material, através dos tratamentos psicoterápicos, da psicoterapia, da psicologia, da psiquiatria, porque encarnados nós precisamos dos dois lados, não dispensamos, não há como dispensar o tratamento. Então, assim, vamos lembrar que lá no Evangelho tem lá em Bem-aventurados os que são misericordiosos, um trecho que diz assim: quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tem um dos ensinos de Jesus que mais vos deve percutir inteligência e falar alto ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com oração tão simples, tão resumida e tão grandes em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás mais ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. E ensinarás teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás enfim o que deseja que o Pai Celestial por ti faça.
não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? E aí tem um detalhe que é muito interessante dentro de tantas coisas lindas que foram colocadas por Jesus. Deus nos perdoa não pelos erros diários, corriqueiros, seja ele do tamanho que for. O verdadeiro perdão de Deus está nas vezes que Ele nos deixa e nos impõe a reencarnação. É aí que está o grande perdão. Eu venho aqui, tenho uma cota a ser batida, faço bem ou mal, volto para o plano espiritual, revejo as contas, os prós e os contras, e recebo como perdão, vai lá de novo, na cidade tal, no país tal, na família, mas numa situação X. Esse é o perdão de Deus, porque Deus não se ofende. Então o perdão está nas várias vezes que nós vamos para o mundo espiritual, voltamos para o mundo material. E quando Jesus diz a Pedro que cada ofensa deve ter um perdão ilimitado, isso é impressionante, porque cada ofensa deve ter uma projeção de sentimento tão imensa, de tolerância, de resignação, de humildade, de paciência, a ponto de perdoar, começar o perdão dentro do coração, que é para exteriorizar de uma certa forma no dia a dia. Então é importante que saibamos sempre que para que eu tenha esse perdão verdadeiro, eu preciso ser paciente. Lembrar que essa dor que eu sinto não é uma dor destrutiva, porque foi eu que consegui criá-lo. Igual nós estamos vivendo a pandemia hoje. Nós estamos passando por uma situação que não é nova na Terra, também já teve outros momentos que naquele momento era complicado, mas criado por nós. Costumo perceber na doutrina que não existe nada de novo, cientificamente falando, no sentido de descobrir. Todas as doenças estão lá guardadas, nós é que acessamos. Daí quando fala assim, o homem descobriu isso, descobriu aquilo, só se descobre o que está encoberto, o que já existe, porque capacidade de criar só quem tem é Deus. Nós apenas descobrimos o momento certo, pacientemente, ou mesmo que exista impaciência, a natureza não permite que a gente avance o sinal. Daí essa necessidade de dizer se vai ter a vacina, não vai ter a vacina, tudo virá da forma correta, da forma criteriosa, juntamente com o mundo espiritual, porque é essa paciência que vai trazer o nosso perdão de nós mesmos, que nos agredimos, muitas das vezes nos odiamos, mas lembrar sempre que se eu conseguir conquistar a paciência dentro de mim como um ser brando e pacífico, eu vou conseguir perdoar infinitamente, primeiro a mim mesmo e depois o meu próximo. Agradeço, Jesus, Mestre amado, por esse momento e que possamos refletir sempre, que possamos aprofundar dentro de nós, fazer aquela contabilidade que Santo Agostinho diz que ele fazia no final da noite, e nós temos a chance de fazer todas as vezes que nós conseguimos alguns minutos de meditação, rever nossos planos, olhar nossos caderninhos, olhar nosso HD que está no perispírito, e daí refazer com oração, vigiando e orando, refazer com vontade de realmente fazer o bem, porque nesse exato momento, esse bem que tanto buscamos
está dentro de nós, fechado naquela arca maravilhosa das virtudes, mas que só cada um consegue, sinceramente, acessá-la. Eu não posso invadir o espaço do outro próximo e abrir a arca da paciência, da caridade, da humildade, de todos os sentimentos bons. Ele precisa fazer isso, como eu preciso fazer da minha parte. Porque só assim nós vamos transferir a luz que brilha dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, em favor do próximo. Porque aí já teríamos encontrado dentro de nós essa paciência, essa calma. Esse estudo que nós estamos fazendo foram buscados dentro dos livros da Joana, do Hamed, dos livros Prazeres da Alma e do Evangelho segundo o Espiritismo, que graças a Deus é o nosso guia, também o Livro dos Espíritos. Com certeza vai levar a todos nós, visíveis e invisíveis, um momento de reflexão. Muito obrigado, graças a Deus.